Bom, eu só quero voltar aqui no parágrafo anterior, porque como o André Luiz, ele dá continuidade no assunto do parágrafo anterior, só para a gente não perder o rumo, tá bom? Então, ele vem falando aqui, ó, no último parágrafo, contudo, ligado inevitavelmente aos princípios da sequência, o espírito, né, é compelido a renascer na terra ou a viver além da morte, com raras exceções entre os seus próprios semelhantes. Porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis, sob as quais a alma se diferencia para a esfera superior por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reger-se pelo bem invariável, que em lhe assegurando equilíbrio também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente. Guardem isso, tá? Lhe assegurando equilíbrio, a prática do bem, né? Invariável, lhe assegurando equilíbrio também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais, né? Então vamos guardar aqui essas duas palavras, tá? A prática do bem confere equilíbrio e poder, tá? Aqui sobre as circunstâncias, tá? Os fatores circunstanciais aqui, do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Então, o que ele está tratando, só para lembrar, né, que é para a gente frisar nesse sentido, primeiro, salvo raras exceções, poucas exceções, nós sempre nascemos juntos no mesmo grupo, tá? Então, uma das coisas, para a gente assim poder, vamos situar aqui, né? Então, nós temos, eu estou delimitando, mas não tem essa delimitação, nós temos o mundo físico e o extrafísico, tá? Daqui nós temos família, que são os semelhantes, né, que André Luiz cita aqui, e aqui também nós temos família. Aqui nós temos casa, aqui também nós temos casa. Por isso que ele cita aqui que nós sempre estamos no mesmo núcleo semelhante. Então, quando nós viemos daqui para cá, nós vamos estar com os nossos semelhantes. Nós voltamos para cá, estamos com os semelhantes. Porque uma parte da família está aqui, outra está aqui. Nem toda está aqui, nem toda está aqui. Então, uma hora estamos aqui, outra hora aqui. Uma hora aqui, outra hora aqui. Convivendo com o mesmo núcleo há milênios. Crescendo juntos. Tá? Por isso que ele fala da questão da hereditariedade e da afinidade. Roberto, uma coisa, a gente sabe que nós reencarnamos na Terra e a gente tem um convívio em família e nem todos são os afins, né? Nós vamos ver as adversidades e a dificuldade, muitas vezes, de convivência em família. A família espiritual ocorre a mesma coisa? Ou como lá a gente não tem no véu do esquecimento, frente a gente, como os espíritos, a família espiritual tem as adversidades? É que a gente confunde um pouco, Terezinha, afinidade com afins. No termo, né? O termo tem algumas variações. Então eu digo assim, olha, eu tenho afinidade com você.
Quando a gente entende assim, que a gente fala que tem afinidade, eu estou falando assim, eu me dou bem com você e não tenho afinidade com a Rose. Nós estamos falando de afinizar gostos, né? Opiniões, ou seja, o afeto. Nós estamos sempre situando em afeto. Quando ele fala aqui de afins, ele está falando que tem ligações entre si. E o meu afim nem sempre é aquele que tem afeto por mim ou eu por ele, mas que de alguma forma nós estamos ligados um ao outro. Tem alguma história. Tem alguma história, uma ligação. Por exemplo, quando ele fala aqui em magneticamente atraído uns para os outros, nós estamos falando dos afins. Tá? Mas afins que jeito? O que é esse negócio que se atraiu magneticamente um para o outro? Por exemplo, de repente eu convivi com o Flávio nessa existência, mas a gente desenvolveu querelas. Então, quer dizer, nós tivemos uma relação, mesmo nas querelas. Significa que nós dois temos agora ligações magnéticas. Ali atrás, lembra que nós, no momento, falamos de André Luiz, vamos guardar isso, as ligações magnéticas. Então, no sentido do magnetismo, os afins não são aqueles que têm afeto, mas ligações magnéticas entre si. Das grandes situações que ocorre na Terra, das ligações magnéticas hoje está na sexualidade. Esse é um dos grandes problemas, se a gente pode dizer, da humanidade terrena. Porque a humanidade terrena, como que é o termo quando a gente, hoje acho que eu estou meio com Alzheimer. É o frio. É o frio. O frio está me endurecendo a ideia. Quando a pessoa tem vários parceiros, ou um só, como é que é mesmo? Hã? Não. Não. Poligamia. Hoje a minha professora, ai meu Deus do céu. Monogamia e poligamia. A nossa humanidade é poligâmica ou monogâmica? Será? Por que é monogâmica? Predomina os casamentos entre um casamento só. Uma mulher e um homem. Quantas relações sexuais? Monogamia não é o casamento, é a relação sexual. Quantas relações, quantos parceiros ou parceiras a alma tem na Terra enquanto encarnada? Entende? Então, assim, se a pessoa teve um relacionamento durante toda a sua vida, ela é monogâmica. Mas se ela já teve 2, ela é poligâmica. Então, nós estamos falando de sexualidade. Essa é a sexualidade que define poligamia ou monogamia. Então, a humanidade terrena, a característica qual que é? Poligamia. Então, tudo bem. Então, vamos fazer aqui um círculo, né? Então, o João, tá? O João conhece a Maria e gosta dela e tem um relacionamento com ela. Aí, de repente também, mas ele conhece aqui a Sofia, tem um relacionamento com ela também. A Maria conhece aqui o Pedro e tem um relacionamento também. E a nossa sociedade terrena,
ela na verdade está num momento de grande transformação de responsabilidade na questão da sexualidade, mas nós estamos num momento ainda conturbado e tendo mais relações ainda. Agora mais abertas, né? Antes tinha debaixo do pano. Então, aqui vão se relacionando, mas para por aqui. Olha, até pegar aqui pelo menos dos 15 até os 70, dá uma boa carreira, né? Então, muitas pessoas têm muitos parceiros, ou pelo menos, hoje com uma facilidade maior, né? Pelo menos aqui até pegar aqui uma maturidade dos 30. Então, essa questão de ter os parceiros, parceiras, é que criam os laços magnéticos. E é isso que vai nos atrair um para o outro nas reencarnações, na formação de família. Isso são as afinidades. Então eu não vou trazer para perto de mim só aquelas pessoas com quem, na verdade, eu tive uma ligação afetiva, emocional. Eu vou trazer para perto de mim muitos pares que eu tive relacionamento sexual. Então isso forma família. E isso é um dos comprometimentos na Terra. Por quê? Porque o João, ele podia estar bem, em equilíbrio, mas de repente ele conheceu a Maria e a Maria não está. A Maria tem problema depressivo, tem isso, tem aquilo, tem tal. E ele se ligou magneticamente à Maria. Então acontece que nós temos permutas nesse laço magnético. Por isso que muitas vezes na Terra nós temos aqueles estados alterados e não sabemos porquê, de onde vem. Que nós não temos um equilíbrio constante. Beth, nesse segmento que você está dizendo, né, relação magnética, os espíritos, no caso, não nos é dado a entender quando foi criado, mas existe, vamos dizer assim, espíritos mais velhos, né, que chegaram primeiro do que eu, e eu cheguei primeiro do que outros, e assim sucessivamente. Há uma mistura ainda nessas condições, ou seja, aqueles que vieram primeiro do que eu, e eu vim depois, e os que vieram antes de mim, existe ainda a possibilidade dessa atração, dessa ação magnética, ou devido ao processo moral, evolutivo, existe uma distância. Eu me relaciono mais com aqueles espíritos, vamos dizer assim, daquela época na qual eu fui gerado também, eu fui colocado, né, para as existências, né? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu vou fazer duas colocações. Na Terra, nós estamos aqui todos misturados, espíritos novos e espíritos velhos. Isso aqui é comum, tá? Então nós vamos encontrar essa mistura muito grande aqui na Terra. Desde aqueles que são antigos aqui até outros que são recém-criados. Então, recém-criados não é que faz 1000 anos, tá? É bem mais do que isso. Mas assim, espíritos novos, isso aí está todo misturado na Terra. Acontece que dentro desse processo nosso de relação terrena, nós vamos nos encontrando. E dependendo da minha tendência, dependendo do meu gosto, dependendo da minha cultura, eu vou me aproximando das pessoas e vou me relacionando com elas. Então, qual o tipo de relação que nós vamos criar vai depender de mim, tá? Então,
vamos pensar assim, ó, vou dar um exemplo assim só para a gente ilustrar, tá, gente? Então, se eu ainda não tenho assim uma noção de responsabilidade muito grande na relação, então eu namoro um, namoro outro, encontro e tenho relação com uma pessoa, com outra, e num desses eu posso encontrar uma dessas pessoas e começar um relacionamento hoje com aquela pessoa que eu ainda não tinha, tá? E isso é natural, ela ocorre naturalmente na Terra. Não sei se é isso que você estava querendo saber. E a partir disso, a gente passa, na verdade, a ter aquela pessoa dentro do nosso núcleo de conhecimento. É porque você disse em família, né? Então a partir desse momento ela começa a fazer parte dessa família também, né? Ela começa a fazer parte dos meus vínculos e dependendo do tipo de vínculo que eu estabeleci, ela fará parte da minha família amanhã. Dependendo do vínculo? Do tipo de vínculo que eu estabeleci com ela. Certo. Porque tem pessoas que vão passar pela nossa vida. A gente costuma dizer assim, ó, que todas as pessoas que passam pela nossa vida a gente já cruzou no passado. Não é assim. Muitas pessoas que a gente está cruzando pela rua hoje é a primeira vez que nós estamos vendo elas. Nem todas as pessoas nós já conhecemos de outras vidas. Não é assim. Então, alguns vão passar que a gente nem vai lembrar quem são, não guarda nem o rosto. Agora, tem aquelas que chamam a atenção da gente, parece que aquelas pessoas a gente conhece, né? Aquela a gente já conheceu realmente, já fez parte da mesmo núcleo, da mesma cultura, enfim, do mesmo lugar, da mesma comunidade, né? Já nos cruzamos no passado. Mas o que vai definir esse conjunto familiar meu? O nível de profundidade da minha ligação com aquela pessoa. O que eu estabeleci? Que elo que eu estabeleci com ela. E um dos que mais assim faz com que esse processo magnético atraia um para o outro na questão familiar são os elos da sexualidade. Por quê? Na troca, na permuta da sexualidade, nós trocamos energia. Eu impregno o outro da minha energia, ele impregna a mim. Então não é uma coisa meramente física que a gente acha que acontece, não é? As relações da sexuais sempre vai determinar na família? Ou nunca? Pode não terminar diretamente na família, mas vai terminar num compromisso. As amizades também pode acontecer. As amizades, elas nem sempre vai trazer para dentro de uma família, mas a gente vai estar sempre convivendo juntos, nos encontrando ao longo do caminho. Talvez com parentes. Às vezes, dentro disso, novamente. Então, vai determinando as relações e isso vai abrindo o nosso leque, né? E quanto mais estabeleçamos uma relação afetiva primorosa, mais nós vamos adquirir o equilíbrio aqui do que o André Luiz nos fala. Assegura o equilíbrio. O ideal é a monogamia. O Emmanuel diz isso. O ideal na Terra é a monogamia. Porque nós evitaríamos muitos males na nossa vida, né? Uma coisa, né, que às vezes a gente fala assim, ó, vamos pegar nesse sentido, né? Então vamos pegar o João e a Maria de novo, né? Com a Joana aqui. Aí, o João, né? Tem aqui a Maria e 2 filhos. Aí, de repente, ele encontra a Joana, eles já estão aqui formados num lar. Ele encontra a Joana, de repente, aqui, ele sente uma atração pelo outro, aí descobriu que tem os mesmos gostos, etc e tal. Aí, de repente, ele começa aqui uma relação com a Joana. Se apaixonaram, etc e tal. Com todo o direito do mundo, eles rompem aqui com a família. Deixou a esposa e os filhos para trás
e se consorciou com a Joana. Ok, tudo bem, o Emmanuel lá no livro Vida e Sexo, ele falou, você pode fazer isso, mas você não rompe o laço magnético. E se você largou e essa que sofrer por sua causa, tudo que ela sofrer vai cair aqui em você. Diretamente em você. E vamos imaginar que por um acaso da existência essas pessoas caiam na penúria. Amanhã será elas que virão para dentro do seu lar, que você vai cuidar exatamente como você deixou eles. Porque magneticamente você está responsável por eles, está ligado a você. E aí, vamos imaginar que por uma questão, isso aqui já acontece muito na vida, que a Maria, por dificuldade, aí essas duas pessoas aqui, esses dois filhos, de repente se envolvam com droga, por instabilidade, com a bebida, e de repente a Maria cai na prostituição. Por desgosto, para dar o mesmo troco aqui, ela acaba se envolvendo, acaba se prostituindo. Amanhã o João retorna e a Maria retorna do jeito que ele fez dela para o convívio dele. Então amanhã será a filha dentro do lar, leviana, que ele tem que conviver, que ela não tem respeito, não o respeita, cobra dele. São os processos das ligações que não se rompem. Como às vezes acontece, a mulher abandona o homem e ele cai na bebida. Amanhã é o filho alcoólatra dentro do lar. Tia, e quando acontece isso aí, você está falando esse rompimento, ao invés da família, como se for casar a esposa com os filhos, ao invés dela cair, né, decair, ela se conseguir superar e ficar bem na vida, e no caso, ele que fez essa separação, achando que viveu uma vida melhor, acaba caindo em vou falar, desgraça na vida. Acontece muito, viu, Fabrícia? E aí, o que acontece é assim, esse exemplo que a Fabrícia está dando, às vezes a Maria aqui ficou super bem, ela perdoou, se resolveu, então ela não reflete sobre ele aqui, tá? Porém, muitas vezes essa situação aqui não é o que ele imaginava. Aí, é como a Fabrícia disse, quem cai em desgraça é ele mesmo, com a sua própria culpa, com o seu arrependimento. E mesmo assim, tem essa ligação, tem que recompor uma coisa em outra? A ligação magnética sempre permanece, é o teor dela que é diferente. O teor, tá? Porque a Maria não repercute no João. E nem nessa situação o João vai repercutir na Maria. Porque ela perdoou ele, ela não está nem aí com ele. Ele seguiu o caminho, ele fez a opção e ela não lhe quer mal. Isso. Fica com ele. Tá? Então a questão das relações, quando o André Luiz trata das relações magnéticas, ele não está tratando simplesmente do afeto, ele está falando do que trafega nisso. E o que isso faz com que os grupos se formem, no processo de afinidade. Ficou claro isso? Que não quer dizer a afinidade de gosto de amar, mas afinidades de leis da física que ligam essas pessoas, essas almas. Certo, Terezinha? Só uma observação daquilo para você comentar. Como você falou que também existe a vida física e a extrafísica, a extracorpórea. Acho que a literatura fala de erraticidade, você comentar. Lembrar também que eu estou aqui, eu vivo 70 anos. Aí eu desencarno, vou para o plano espiritual, fico 70 anos lá. Não quer dizer que, às vezes a gente fala assim, quando eu reencarnar, aí eu vou tentar me equilibrar de novo com essa pessoa. Quando eu me reencarnar e voltar de novo, aí eu vou tentar... Mas a gente esquece que lá, quando a gente está lá em cima, no plano espiritual, a gente também vai voltar com eles. Não é? Então eu não preciso esperar, eu também cresço no plano espiritual, eu também aprendo, eu posso me equilibrar lá. Não é assim? Não é?
E é isso que o André Luiz está falando aqui, do bem invariável que gera equilíbrio. Tá? O bem invariável que gera o equilíbrio. Então, eu não tenho só uma vida a viver aqui. Às vezes a gente pega, como você disse, só vem aqui, nós estamos vendo que não, pelo contrário. Nós voltamos a nos reencontrar. Lembra aqui? Temos família aqui, família aqui. Uma hora vemos aqui, outra hora voltamos aqui, estamos aqui tudo junto. Agora, o que vai diferenciar essa situação no mundo espiritual? Qual que é? O que diferencia? Estar junto ou não estar junto? Evolução? Claro, processo evolutivo. Porque o mundo espiritual, enquanto aqui nós temos no mundo físico, nós temos locais situados, casa, rua para seguir, está tudo no mesmo plano. E é uma coisa assim, fazendo um parênteses, né, gente, que é uma coisa extraordinária estar na matéria, porque a matéria, estarmos encarnados, é a única possibilidade que nós temos de conviver com os espíritos superiores. A única é encarnado. Quem de nós hoje conseguiria ir até onde o Chico está? Mas ele estava aqui em Uberaba, fisicamente. E nós conseguimos conviver com ele. Hoje, se nós quisermos, fora do corpo físico, ver o Chico, só se ele vier onde a gente estiver. Entenderam? Então, o que diferencia no mundo espiritual? A estatura moral, estatura evolutiva, como o André nos disse. Aí nós vamos ficar juntos. Um diferenciou, já não conseguimos alcançar mais. Ele só a não ser que ele venha até nós. Então, nós vamos ficar dentro dos limites nossos. E é isso que o André Luiz vai falar um pouco aqui na frente. A geometria transcendente, tá? Então ele falou assim, chegada a essa eminência, a criatura submete à lei da hereditariedade, ou seja, quando ele chega, vai ganhando os valores mais nobres, né? Quando ele vai, assim, cria valores mais nobres. Então, chegado a essa eminência da criação de valores nobres, a criatura submete à lei da hereditariedade com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais. Então, ele ganha o direito de escolher com quem ele virá. Essa aqui é a questão, né? As disposições fundamentais até ponto não distante do limite justo segundo o merecimento de que dispõe. O que é isso? Então, eu vou reencarnar. Eu já adquiri valores nobres. Então, dentro da lei de hereditariedade, de nascer, né? Eu vou poder interferir nisso, eu vou poder escolher. Até quanto que eu posso escolher? Eu tenho todo o poder? Depende da evolução. Depende das minhas aquisições, que dado nós chamamos de merecimento. Tá? Então, se os meus valores eles estão até aqui, então até esse ponto eu tenho disposição de escolher, de participar da escolha, de onde eu vou nascer, da família, etc, etc, etc. Quanto mais eu cresça moralmente nos meus valores, mais eu tenho a liberdade de participar dessas escolhas. Tá? Então, aí nós vamos falando da liberdade na hereditariedade. Para ajudar aos semelhantes na escalada a mais amplas aquisições na senda evolutiva, recolhe assim concurso precioso dos organizadores do progresso, na mitose do ovo que lhe facultará novo corpo no mundo. Mitose é divisão, tá? Eu olhei ali no elucidário.
na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda permuta de cromossomas no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos, só que ele vem falar de novo, ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade, atendendo aos seus fins. Então vamos pensar nisso aqui, como é que isso funciona, né? Eu não lembro qual é a outra obra que o André Luiz trata sobre exatamente esse ponto, né? Não sei se é Missionário da Luz, não me lembro agora. Mas ele diz assim, ó. Então, Flávio alcançou essa possibilidade de escolher a hereditariedade, participar dessa escolha da hereditariedade. Então ele diz assim, ó, essa existência, então eu vou nascer, vou dar um exemplo bem assim esdrúxulo, vou nascer manco, né? E eu vou nascer de pele clara, eu vou ter o cabelo encaracolado, eu vou ter essa proporção física. Então, o que acontece, né? Então, ele tem dentro do círculo de pessoas que eles estão ligados magneticamente. Lembra aí da ligação magnética, tá? Dentro com as ligações magnéticas que estão ligados a ele magneticamente, qual desses aqui possui a genética que ele precisa? Aí, eleito isso, por isso que funciona a hereditariedade na Terra, tá? Inclusive a hereditariedade dá para se participar. Aí, encontrou ali, aqui a Maria, né, e o João, que tem ali os cromossomas de que ele precisa para aquilo que ele elegeu. Então, ele vai nascer ali. E acontece que dentro todos esses aspectos, então, aqueles cromossomas, né, dentro da escala genética, dos óvulos, né, espermatozoides que carregam essa genética. As coisinhas tá tudo ruim hoje, né? E espermatozoides e óvulos, né? Então, que carregam a carga genética. Então, o que vai acontecer? Eles vão sair aqui um tantão. Milhões. Vai sair na carreira. Só que já foi eleito aqui, ó, esse aqui que possui a carga genética de que ele precisa. Aí os construtores, tudo esse processo é participado a partir daí, então os construtores universais, eles vão ajudar que o Zezinho lá, que ele se ligue a esse aqui e ajuda na carreira dele, porque ele tem que vencer os outros. Então essa é a primeira vitória da vida. Kátia, aí não é só um merecimento, aí também seria uma necessidade dele. Ele escolhe conforme a necessidade, pelo merecimento dele. Ele pode participar da sua necessidade. Então, é esse que ele está dizendo, que ele elege o processo hereditário e vai atuar sobre ele. E tem que fazer que aquele, porque o outro não tem o cromossoma que ele precisa, porque está lá. Então, ele tem que fazer que aquele lá que chegue na fecundação. Isso é que ele está dizendo aqui da participação, ó. Invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência, né? Atendendo os afins. Então, ele vai participar aqui, olha, com o concurso precioso dos organizadores do progresso. Ele não vai fazer isso sozinho, com
os organizadores do progresso que lhe impulsiona e liga ele aqui, e ele vai aqui buscar chegar no princípio da vida. Que ele depende disso. Então, Os organizadores do progresso são os corpos. são os espíritos que cuidam do progresso das criaturas naquele orbe. São trabalhadores específicos que cuidam das reencarnações. Então, com a ajuda deles, que eles vai ganhar justamente aquele lá que está carregado da genética que ele precisa, é o que vai fecundar. Então, esse é o mecanismo da vida. Então, como que ele se ligou ali naquele cromossoma, naquele espermatozoide? Por leis magnéticas. Atraído por leis magnéticas. Que é o que funciona. Então, é isso que se chama de afinidade. A questão de ligações magnéticas. Tudo funciona nesse sentido no universo. Kardec, lá no Evangelho, eu estou dançando muito, Flávio. É porque ele fala do meu ponto aqui, toda hora eu estou indo para lá e para cá, eu lembro. Quando Kardec diz lá no Evangelho, tá, se não me engano, no capítulo 26 ou 27, que ele fala sobre a prece, sobre a questão dos efeitos da prece no magnetismo, que o nosso pensamento trafega no magnetismo, ele diz assim, ó, quando nós compreendemos a função do magnetismo ou magnetismo, nós vamos compreender todas as relações humanas. Então, as ligações magnéticas é que, na verdade, que tudo constrói na Terra. Né? Então, é assim que se formam famílias, se formam grupos, é assim que a vida surge nessa ligação maravilhosa aqui. Tudo isso pelas ligações magnéticas. Fica claro isso pra gente? Tenho uma dúvida. Se é por merecimento que o espírito pode participar do seu planejamento reencarnatório, normalmente, se ele pode participar, ele iria escolher coisas que nós provavelmente não escolheríamos. Seria mais ou menos isso, porque são as dificuldades, as oportunidades de crescimento. É isso. Aí é que inverte, viu, Flávio? Quanto mais a alma cresce em valores morais, mais consciente ela se torna daquilo que ela precisa escolher. Então ela vai justamente de encontro àquilo que ela tem como dificuldade. Porque uma das coisas que funciona, né, aí, quem que foi? Acho que a Gabriela que falou, não sei se foi que falou da questão do fora do extrafísica, como é que ocorre ali. O que acontece que aí, né, não sei se, agora não me lembro qual obra, vai me falhando as obras, né? Mas a Joana de Anjos fala muito da superconsciência. E o André Luiz também fala sobre isso. Eu não sei se é mecanismo da mediunidade. A superconsciência é o estado de lucidez que o espírito tem fora do corpo físico, a ponto de ele ver que ele não consegue dar o passo para frente sem que ele consiga resolver o que ficou pendente. Então ele vai e elege aquilo que ficou pendente como sua escolha terrena. Então ele está participando da construção dele mesmo, do seu futuro. Que nem você falou no caso de quando tem merecimento, você pode participar da escolha. E se eu não tiver o merecimento, é imposto para mim? Aí é organizado aqui pelos organizadores do progresso, que eles chamam que organizadores do progresso é conduzido totalmente por eles. Então, porque uma vez me falaram, não sei se entra nisso, a diferença entre prova e expiação. Que a prova você escolhe e a expiação você é imposto para você. Seria mais ou menos isso. Em O Livro dos Espíritos, quando eles definem prova e expiação, eles dizem assim, que toda expiação é uma prova, nem toda prova é expiação por causa disso.
Que a expiação, ela é o termo é isso mesmo, a pessoa está expiando um mal, mas também é uma prova, que a pessoa pode vencer ou não. A prova, ela é sempre uma questão eleita pela própria pessoa e a expiação não. A expiação é algo que realmente lhe dá uma certa imposição. A prova, o espírito normalmente participa dela, e a prova não quer dizer que é um teste de dor. A prova normalmente pode acontecer por uma questão de aprendizado, que o espírito vê necessidade naquele aprendizado, então ele elege aquele para ele. Então, por isso que ele não está ligado à expiação. Porque sempre ali, em todos os casos, tem o crescimento. Mas normalmente a expiação, quando ela não é bem aceita, ela traz revolta. Então nós vamos reconhecer espíritos em expiação na Terra com os que estão em prova nesse ponto. Normalmente a expiação traz revolta, traz um descontentamento. A vida é muito pesada para a pessoa que está em expiação na Terra. A prova já não. A gente vai encontrar as pessoas aí lutando, vencendo, tentando buscar o aprendizado, levantando, caindo, levantando, mas ela não tem aquele peso da vida, como se carregasse o mundo nas costas. E quem está em expiação acha isso, ele sente assim. Quem está em expiação, ele está insatisfeito, a cidade que ele mora, com as pessoas, não gosta de muito de gente perto. Sempre a vida está pesando muito. Tinha uma observação que um estudioso uma vez falou também, por exemplo, cuidar dos espíritas para não virar mãe de nada. Essa pessoa se matou, na outra vida, então a gente pega isso. Aí ela vai vir assim. Ele falou um exemplo, que uma pessoa que já tinha um pensamento de altruísta, ele já chegou, né, ele tem um grau de entendimento, mas ele tinha na história de vida, ou ele tinha se suicidado. Então ele pôde escolher, porque a gente fala, se suicidou enforcado. Vai vir na outra vida, a mãe de nada, com o pescoço, com câncer, com algum problema na garganta. Ele pôde, não é isso que você está explicando, ele pôde escolher e ele veio como um profissional da área da saúde que ia cuidar de várias gargantas. É verdade. A pessoa pode optar, vamos lembrar o que a gente viu na semana passada, né? O que Deus quer da gente é o quê? O que Ele quer de nós? Progresso. Ele quer o progresso. Se você optar pelo progresso, você vai fazer o progresso. Aí, muitas vezes acontece isso, a pessoa causou males para um montão de gente, ela volta médico para tratar, né? Vai cuidar daquelas pessoas. Então vai trazer a área da medicina. E é interessante, né? Porque às vezes eu falo assim, a pessoa ele ergueu uma instituição e ela, por exemplo, cuida das pessoas, abriga as pessoas da rua, né? Então, aí fala assim, mas ela hoje cuida daquelas pessoas porque ela é responsável por elas. Por isso que ele abraça determinadas causas. Ele abraça a causa onde ele olha para trás e vê que ele faliu. Isso é uma coparticipação no seu progresso. Então ele escolhe e fala assim, então em vez de eu passar por aquele abandono, por isso, por aquilo, aqueles casos de indiferença, eu vou ficar na calçada. Não, eu vou renascer com instituição, vou cuidar de todo mundo lá, vou abrigar para mim de novo. E eu estou abrigando quem? Pessoa desconhecida minha? Eu estou abrigando Mas tem quem? alma que não tem essa sabedoria aí, né? Porque vem, reencarna na Terra e a reencarnação dele é um martírio. Tem. Porque a questão mesmo é merecimento, não é? Ele vai vir de um jeito ou de outro, não? Vai vir. Vai vir. Então a questão é o progresso. Deus quer o nosso progresso. Se você opta o seu progresso pelo bem, segue o bem, e luta, e vence, e luta, e vence, não tem por que você passar no olho por olho. Né? Beth, você falou aí que se for do merecimento,
E às vezes a pessoa vai saber quem vão ser os pais. Os pais sabem quem vão ser os filhos antes? Normalmente sim. Normalmente, porque para eleger essas pessoas, né, eles têm que se encontrar no mundo espiritual. Mesmo às vezes, gente, pessoa que vai nascer numa situação expiatória, os pais são notificados, viu? Então é conversado com eles, porque às vezes eles precisam aceitar uma pessoa que vai passar por uma situação periclitante na Terra e vai depender de ajudar aquela pessoa a atravessar aquilo. Há um tempo atrás eu recebi uma moça aqui e ela tem um filho deficiente, bem deficiente mesmo, e ela trazia assim com ela uma certa culpa. Será que assim, que ele é dessa forma? Por quê? É por minha culpa? Então, eu estava dizendo para ela, e justamente essa informação, né, dada pelos amigos espirituais, que a gente vê culpa onde tem a beleza de Deus. Então, veja bem, ela, antes da alma reencarnar com ela ouviu o propósito daquela alma, que aquela alma traria uma situação difícil na Terra, e ela abraçou essa causa em ajudar aquela alma a atravessar a sua dificuldade, cumprir a sua prova. Então, imagina se aquela alma não achasse um núcleo materno que lhe aceitasse as deficiências. É por isso que tem muitos que abortam, né? Forçam o aborto, porque cai na real e não quer seguir. Não quer aquilo, né? E tem mães que são valorosas, né? Almas valorosas que abraçam a prova do outro. Então, o que ela faz? Que os espíritos disseram, ela ameniza a prova do outro com seu amor. Aí ela saiu daqui renovada, porque na verdade o que ela achava é que assim, a culpa da criança, daquela forma, ela era dela. E no entanto era o inverso, ela era o anjo bom na vida daquela alma. Mas ela tinha uma certa história com esse espírito, né? Ou não? Pode ser uma coisa assim... Às vezes tem, às vezes não diretamente. Tem almas valorosas que aceitam trazer consigo para poder ajudar uma pessoa a atravessar a sua existência expiatória, ou às vezes até uma prova difícil, porque nem sempre a pessoa que vem com a deficiência é uma questão expiatória. Nós vamos sempre reconhecer elas pela forma com que elas acham, viu, que elas lidam com aquilo. Tem pessoas que atravessam, tem aquela situação de deficiência e tudo mais, e na verdade assim, são resignadas. Então são as almas que escolheram aquilo. E aí, para poder passar por aquilo, ela depende de alguém que cuide dela. Então ela achou aquela alma valorosa que disse assim, vamos, eu vou cuidar de você, pode, eu vou te aceitar e vou te ajudar a atravessar, cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, na verdade, aquela mãe era essa alma valorosa que aceitou trazer aquela pessoa e ajudá-lo a cumprir a sua missão terrena. Então, são almas que, na verdade, às vezes nem tem diretamente, às vezes pode ter uma ligação direta com aquela alma, às vezes não. Ela faz isso por amor. Pode fazer isso por amor. Beth, nesse caso, no livro Nosso Lar, o André Luiz fala do encontro com a mãe dele lá no Nosso Lar, e ela informa ele que ela iria se reencontrar com o pai dele no plano material e receber as duas mulheres que tinham ligação com ele. Quer dizer, essas mulheres tinham ligação com o pai dele, não com a mãe, mas ela ia abraçar para encaminhar esse espírito. Olha só, abençoada a lembrança do Vicente. O próprio André Luiz presenciou isso com a mãe, né? Ela assumiu trazer o ex-esposo
e as 2 mulheres com quem ele traiu ela, né? Num seio familiar. Então são as almas abnegadas. Ela tinha ligação com as outras 2? Talvez não diretamente, mas se sentiu responsável pela queda delas, também com a nobreza que lhe era própria. Só uma dúvida, você vai conseguir responder. Porque atualmente, hoje, as famílias, a tendência dos casais é ter menos filhos, como antigamente. Antigamente você via famílias com 11, 9, 12 filhos, né? Uma família, né? E hoje a maioria do pessoal opta por ter um filho, 2 filhos. Isso está relacionado ao progresso que a gente está passando, essa transformação, né? E a gente vê muito desencarne, né? Em quantidade grande. Então, às vezes, lógico, nasce e reencarnam muitas almas, né? Mas atualmente está desencarnando numa quantidade muito grande. Cai um avião, já vão 200, explode uma bomba, não sei onde, 80. Então, assim, isso tá tudo relacionado a essa questão do progresso que a gente está passando agora. O mais estranho que possa parecer está, viu, André? É um processo de transformação. Porque, veja bem, como nós estamos caminhando no nosso processo aí das almas, a intelectualidade maior, também a transformação maior, da moral está ocorrendo, né? A gente acha que não está, mas está. O que ocorre é uma transição de compreensão a respeito de liberdade, enfim, de responsabilidade. Então nós estamos caminhando nessa transição. E dentro disso, logicamente, as almas elas começam a selecionar, né, o que elas desejam, enfim, já começa um processo seletivo. Então elas começam a já não ter mais já que seleciona trabalhar, as necessidades, o progresso já começa a exigir muito mais, né? Então a tendência é ter menos filhos, porque se a gente for aqui há uns 30 anos atrás, as mulheres tinham 6 filhos, mas elas cuidavam de casa. Hoje, as famílias, naturalmente, e numa grande maioria, elas são monoparentais. É um que cuida, às vezes é o pai que cuida dos filhos, ou na maior parte é a mãe que cuida dos filhos, você fica com os filhos, ela tem que trabalhar. Então, como que ela vai fazer isso com muitos filhos e cuidar, trabalhar e servir ao lar? Então, essa tendência, ela leva a ter menos filhos, uma tendência natural. Agora, à medida que o progresso vai ocorrendo, será que daqui a um século, por exemplo, o tipo de nascimento vai ser igual ao que nós temos aqui hoje? Será que daqui a 200 anos, 500 anos, 1000 anos, será que o processo vai ser o mesmo de nascimento que nós temos aqui hoje? Talvez não. Como que será a sociedade daqui a 200, 500 anos? Não sabemos. Então nós estamos caminhando gradativamente para uma mudança nesse sentido também. Então quanto mais nós temos o progresso material, mais ele também exige. E quanto mais ele exige, nós vamos ter famílias menores. Para que ela dê conta, aquele que cria dê conta de criar. Então são uma série de fatores que vão influenciando nisso, de ter menos filhos. E de vez em quando a gente já começa a ver uma outra tendência também, as pessoas já começam a querer ter mais um filho, mais 2 filhos. Então de repente isso daqui a pouco começa a mudar também, já numa outra compreensão, né? Então nós não sabemos como é que isso vai se conduzir aí para frente, né? Eu acredito que nós estamos num processo realmente assim de compreensão, transformação, mas daqui a pouco isso vai se assentar a base e nós vamos ter outra compreensão a respeito disso.
talvez uma outra forma, né, de cuidar, uma outra forma de zelar por essas almas, pelas crianças, não sei. Como que vai ser ali na frente a organização da sociedade terrestre, né? Enfim, nós estamos em cima das 9 horas e nós temos um parágrafo aí. Eu não vou entrar nesse parágrafo, porque agora ele começa a falar, né, definir essa questão das formas, que é a chamada geometria aí, né, então eu não vou entrar aí, porque senão a gente gastaria mais um tempinho aqui, tá bom? Tudo certo até aqui? Tá? Então, semana que... Eis porque, interpretando os cromossomas à guisa de caracteres em que a mente inscreve, aí a gente parou aqui, tá bom? Paramos por aqui, semana que vem nós retomamos esse parágrafo. Que nós vamos, né, aprendendo é que não tem acaso, né? Nada no universo é o acaso. O acaso é o que a gente não conhece ainda, que a gente não tem conhecimento, isso é o acaso. Mas à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos vendo que não tem acaso na obra de Deus, por isso que é chamado lei imutável, né? A lei é a lei desde a criação. Ela foi criada assim e ela segue seu curso. E nós vamos nos apropriando do conhecimento dessa lei, né? Mais alguma coisa? Podemos passar a régua, encerrarmos? Tudo certo? Obrigado por terem vindo, vencido o frio, estarem aqui, uma alegria, né? Para mim é sempre muito prazeroso.